Olá, seja bem-vindo à nossa Masterclass Profecias Bíblicas. Hoje estaremos estudando a lição 3, que fala sobre as igrejas do Apocalipse. E esse texto está relatado em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 9 até o capítulo 3, no último versículo. E para tanto, convidamos você para fazer uma breve oração pedindo iluminação para a compreensão da palavra de Deus. Querido Deus, Pai eterno, aqui estamos juntos mais uma vez e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para conduzir esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos apresentando aqui um breve resumo sobre esse tema que, com certeza, é bastante abrangente. Vamos, então, entender um pouco esta profecia. As 7 igrejas do Apocalipse. Aqui no capítulo 1, versículo 11, apresenta assim, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas esse contexto aqui, queridos, é o contexto da glorificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi apresentado como autor central. E neste momento em que ele estava vendo toda a cena da revelação do Apocalipse, João ouve uma voz e ele olha para trás e quando ele olha ele vê 7 castiçais e um homem andando no meio dele. Aqui no versículo 13 diz: e no meio dos candeeiros ou dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, com vestimentas talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A descrição de Jesus Cristo andando sobre os 7 candeeiros. Mas quando nós vamos um pouco mais à frente, nós encontramos aqui no versículo 20 a seguinte descrição: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aqui está bem claro que a descrição dos candeeiros representam as igrejas. No Apocalipse, nós temos 7 cartas enviadas às 7 igrejas. E elas contêm mensagem tanto para as igrejas contemporâneas de João, mas ela também tem uma mensagem solene para todas as pessoas que vêm a ler o livro do Apocalipse. As igrejas elas estão localizadas, queridos, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia. Aqui está a localização de Patmos, onde João estava escrevendo as cartas. E nós temos aqui um caminho, uma rota romana, a qual os carteiros levavam as encomendas, as cartas. E aqui nós vemos que nós temos as igrejas no sentido horário, começando por Éfeso, exatamente na mesma ordem descrita na Bíblia, terminando então em Laodiceia. Há outros períodos apresentados na Bíblia de forma profética, que apresenta o número 7. O número 7 é o número da perfeição, conforme está na Bíblia. Existem vários outros símbolos com o 7, mas existem 4 grupos de 7 que representam períodos da história cristã. São as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e também as 7 pragas. Mas esse é um estudo que ficará um pouco mais para frente. Na revelação do Apocalipse, concernente às 7 igrejas, ela começa no período de João e ela termina na segunda volta de Jesus. E mais claramente vamos ver à frente. Há 3 declarações universais que são muito comuns no relato das cartas enviadas às 7 igrejas. Conheço as tuas obras, ao vencedor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí relatado em cada descrição das cartas das igrejas. Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Primeiro, Deus conhece você totalmente. Segundo, é imperativo vencer. Deus ele está garantido a vitória. Ele mesmo diz: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E, em terceiro, devemos obedecer à voz do Espírito Santo, ou seja, aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica as palavras dessa profecia, esses serão felizes, esses vencerão.
Vamos analisar agora o contexto dessas 7 igrejas. Nós temos aqui as 7 igrejas e temos agora os períodos de cada uma. Aqui nós temos a divisão da era, a era cristã, e temos também um acontecimento marcante de cada era. Então nós temos Éfeso, que vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. A sua era era a era da igreja pura, a igreja apostólica, onde ali eles estavam pregando o evangelho. Então houve o crescimento na pregação do evangelho nesse período. Jesus havia morrido, Jesus já havia subido, Jesus agora tinha deixado a ordem de pregar o evangelho e eles então começam a pregação e começa com grande sucesso. A igreja de Esmina representa o período do ano 100 até o ano 313 e ela é marcada pela era da perseguição e do martírio. E nós temos dentro desse período uma previsão profética falando sobre a perseguição, a dificuldade que eles teriam por 10 dias. E como nós aprendemos anteriormente, a relação do ano profético com relação ao dia. Para cada dia, um ano. Então nós temos exatamente entre os anos 303 e os anos 313 uma grande perseguição, fazendo com que, martirizando as pessoas, levando para os coliseus, queimando e muitas outras coisas. Muito sofrimento nessa era cristã. Agora temos Pérgamo, que representa do ano 313 até 538 depois de Cristo. Ali é marcado como a era dos compromissos. A igreja estava precisando tomar uma decisão. Tinha que escolher ser firme ou cair no paganismo. E foi exatamente um período em que o paganismo entrou, marcou e começou a mudar o sentido dos cristãos. Era o paganismo dentro da igreja cristã. Agora nós temos Tiatira, que é do período 538 até 1798, e ela é marcada como a era da apostasia, ou seja, foi nesse período que a igreja, que era pura, ela começa a se corromper. Houve a corrupção religiosa, começou agora a dominar as tradições ao invés da palavra de Deus. A palavra de Deus foi colocada em segundo lugar, o que valia mais era o que a igreja dizia. Se a igreja dizia, pronto, ninguém tinha que questionar. Entramos então para a igreja Sardes. E nós temos aqui o período de 1798 até 1833. Este período, meus queridos, foi marcado pela reforma, era a igreja da reforma. Depois que a igreja cristã, agora reconhecida como a igreja católica apostólica romana, já havia ali a associação com o Império Romano, a igreja passou a ter tradições no lugar da Bíblia, como eu já mencionei, e agora levanta-se no meio dela reformadores. Existem vários, nós temos John Hus, mas um que ficou bastante marcado também foi Martinho Lutero, onde ele defendeu que não havia salvação por meio das indulgências, como a Igreja Católica estava apresentando, mas que havia sim uma justificação em Cristo Jesus, e essa era pela fé. E por isso que ele acabou prescrevendo ali 95 teses sobre justificação pela fé e apregando no portão do palácio do castelo de Wittenberg. Nesse período, ele foi marcado, então, pela restauração da verdade. Entramos agora para a igreja de Filadélfia, que é do período 1833 até 1834, onde acontece nesse período um grande reavivamento. Uma vez que a palavra de Deus, que antes era trancafiada e somente a Igreja Católica tinha o poder e acesso a ela, agora Martinho Lutero e tantos outros reformadores começaram a colocar a Bíblia na mão das pessoas. Houve ali a tradução, houve ali a expansão, a impressão da Bíblia. Então a Bíblia foi acessada por muitas pessoas. O conhecimento veio à tona
e as pessoas começaram um reavivamento espiritual. E nesse período, queridos, também houve um aprofundamento e uma busca no estudo das profecias no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. E agora nós entramos para o período da igreja de Laodiceia, que marca desde 1844 até a volta de Jesus. Ou seja, nós estamos nesse exato momento vivendo a representação da igreja de Laodiceia. E qual é marcada? Ela é marcada com qual era? A era da mornidão. E por isso que ela diz, porque não és nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, era a expressão de Jesus Cristo. Quais são os acontecimentos para esta geração, queridos? Nós temos aqui uma igreja onde as pessoas que se dizem cristãos são autossuficientes, ou seja, não preciso de igreja, eu acho que a Bíblia não é bem por aí, entra para a parte do achismo e do relativismo, ou seja, o que é uma verdade para um não quer dizer que é a mesma verdade para o outro, mas a gente tem que entender que a verdade bíblica ela é sim absoluta e não relativa. Muito bem, vamos avançar. As 7 cartas às 7 igrejas, nós encontramos agora essas referências, como está descrito aqui, desde o Apocalipse, no capítulo 2, versículos 1 em diante, até o capítulo 3 e o último versículo. E nós temos aqui 2 pontos marcantes para todas as igrejas em comum. É o elogio, a repreensão, mas é também a recompensa. Mas isso é um outro quadro. Neste quadro nós encontramos Éfeso. Qual é o elogio? Eles tinham trabalho árduo e eram perseverantes. Mas qual foi a repreensão? Abandonaram o primeiro amor. Já na igreja de Esmirna, o elogio é: vocês sofrem perseguição e pobreza, porém são ricos. E há alguma repreensão? Não, nenhuma repreensão. Para a igreja de Pérgamo, o elogio é: permanecia fiel na fé. Mas, porém, transgrediram, ou seja, alguns cristãos aceitaram o paganismo entrando na igreja. Já na igreja de Tiatira, o elogio é o amor, a fé e o serviço cristão. Mas, por outro lado, ela é marcada também pelo simbolismo de Jezabel, aquela que trouxe imoralidade para a nação judaica, e agora a imoralidade também passou a ser presente na igreja de Tiatira. Já em Sardes, o elogio era a eficiência e a repreensão, a superficialidade, ou seja, eram cristãos, mas não eram cristãos convictos. Eles tinham eficiência naquilo que fazia, mas, por outro lado, existiam os cristãos que eram superficiais. E já para a igreja de Filadélfia, nós temos aqui a fidelidade. E já a repreensão, nenhuma. Ou seja, era um momento do reavivamento, tudo estava acontecendo, a busca pela palavra de Deus era muito forte. Mas entramos agora na nossa era, a igreja de Laodiceia, e aqui, qual é o elogio que nós temos, queridos? Nenhum. Sim, hoje vivemos uma igreja em que Deus não faz elogio. E por quê? Porque é uma igreja indiferente. Na verdade, usa-se a palavra de Deus mais como autoajuda. Eu preciso, vou atrás. Não preciso, não vou. Então, há um perigo muito grande nesse período, que é o período da mornidão, onde as pessoas vivem uma fé falsa, uma religião de fachada, ou nem tem religião nenhuma, apenas tem uma fé. Eu creio em Deus, pronto, acho que igreja nenhuma salva. E de verdade, a igreja não salva, mas Jesus Cristo, ele tem uma igreja aqui na Terra. Agora, quanto às promessas que foram feitas para todas as igrejas, todas elas são promessas de vida eterna, ou seja, vitória e vida eterna. Vitória e está relacionado com o novo mundo, o novo céu, nova terra, que lá no capítulo 20 nós vamos estudar. Para Éfeso, a promessa foi participar da árvore da vida. Para Esmirna, não vai sofrer a segunda morte. Para Pérgamo, vai dar um novo nome. Para Tiatira, vai ver a Cristo, a estrela da manhã. Para Sardes, vestes brancas e o seu nome não será tirado do livro da vida. Para Filadélfia,
Eu farei coluna no templo de Deus, e Laodiceia, ao vencedor, irá se sentar comigo no trono. Grandes promessas. Todas essas promessas são maravilhosas. E, aliás, todo aquele que aceitar a Cristo, aceitar os ensinamentos, entender as profecias do Apocalipse e pôr em prática, eles de fato vão participar de tudo isso que está colocando aqui. Não apenas um item, mas todos os itens que estão aqui. Sim, meus queridos, desde o início, que começou ali na Igreja dos Apóstolos, até o presente momento, nós podemos ter uma certeza de que Jesus Cristo estará conosco todos os dias até a consumação do século. Porque Jesus Cristo, ali apresentado nos versículos 12 até o versículo 20, ele está andando em meio das igrejas. Ou seja, ele está entre nós. E isso nos faz lembrar o versículo que diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus Cristo está constantemente com o seu povo. Jesus Cristo está constantemente guiando a sua igreja. E ele espera que você entenda que ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Jesus Cristo é o ser exaltado, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual deve ser, então, a minha decisão? Eu devo crer no cumprimento das profecias do Apocalipse. Eu devo aceitar os conselhos e a advertência de Cristo. E eu devo decidir, pelo seu poder, ser fiel ao Senhor até a morte, receber a coroa da vida. E assim, em Cristo, ser mais que vencedor. Que Deus te abençoe e que, de fato, esse seja o seu compromisso. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essas revelações que tem dado aos teus filhos aqui na terra, para que eles não sejam pegos de surpresa e possam tomar a decisão certa ao teu lado. Esteja guiando os pensamentos e o coração, e que a cada dia a nossa decisão seja ao lado do Salvador. Em nome de Jesus, amém.